Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria de nós estarmos nesse momento com a presença do Criador do Universo para nós estudarmos a Palavra de Deus, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 10 de junho de 2025, a lição 11 de hoje, ela tem como título Boaz, o Resgatador. E lições assim anteriores que nós vimos sobre a pessoa dessa mulher formidável chamada Ruth, que ela era uma moabita, viúva, porque ela havia casado-se com um dos filhos de Noemi e ele acabou falecendo, e ela morava ali em Moabe, e ela resolve ir morar em Judá junto com a sua sogra, e ela não tinha nada assim para oferecer, bens algum, E ela estava assim também esperançosa de conseguir algo realmente melhor em Judá. Que houvesse ali um resgatador, ou seja, alguém que comprasse as terras, que era do seu sogro, que também o seu filho tinha direito, que já era falecido. Mas para que acontecesse isso, para que ela tivesse direito, ela teria que ter um resgatador, ou seja, alguém que comprasse e casasse com ela. E apareceram assim dois pretendentes, um chamado na Bíblia de fulano, e um outro pretendente é chamado de Boaz. Boaz, ele ao ver realmente Ruth, ele se apaixonou por ela pelas atitudes dela, assim, não tanto pela formosura, mas pelas atitudes que ela tinha de estar cuidando muito bem da sua sogra, e Boaz era parente dela. E ele desejava casar com ela. Porém, havia uma barreira grande, porque existia um parente mais próximo que também ele tinha direito a essa mulher e também as terras. E Boaz, assim, naquele momento ele foi assim um tipo de Cristo, E onde essa situação ela revela para todos nós que ali existe, hoje também existe, um grande conflito cósmico, Porque Cristo, ele nos ama, ele deseja realmente que nós sejamos dele, mas há um parente mais próximo que também faz uma reivindicação, que é Satanás, que ele deseja realmente pessoas para ele. E Satanás, e a lição de hoje, ali baseada em Jó capítulo 1, versículos 6 até 11, Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9, Judas capítulo 9, versículo 9, Lucas capítulo 22, versículo 31, nós vemos ali que Satanás, ele reivindica vários pontos no mundo que aparece ali realmente nesses capítulos e versículos, porque Satanás, ele acha que ele adquiriu esses direitos quando ele acabou enganando Adão e Eva, e que ele recebeu essa ordem como ele fosse assim, governante do mundo. Que na realidade, Satanás, ele quer usurpar, Ele quer ter esse poder realmente de dominar o mundo. E ele age assim debaixo da autoridade de Deus. E as Sagradas Escrituras mostram realmente que Satanás, já foi derrotado várias vezes por Jesus
e uma delas mostrada na cruz do Calvário, onde Jesus morreu pela humanidade e que nos deu chance de nós herdarmos o reino dos céus. Mas ele, mesmo assim, Satanás, ele é insistente, ele é usurpador, ele fica enganando pessoas como ele fosse assim dono do mundo, né? E em várias oportunidades nas Sagradas Escrituras mostram realmente esse desejo de Satanás e essa reivindicação que ele faz. E uma delas no caso de Jó, né? Que o diabo, reivindicou como sendo seu, né? Sugerindo que o coração de Jó já não pertencia mais ao Senhor e sim para ele. E até instigou Deus a mostrar realmente que Jó era realmente um homem fiel. Um outro ponto que nós vimos nas Sagradas Escrituras é que Miguel, no caso um anjo, que no caso é Cristo, discutiu com o diabo a respeito do corpo de Moisés, que está lá em Judas, versículo 9, indicando que Satanás estava reivindicando esse direito, dizendo que o corpo de Moisés era dele. E essa história de Boaz nos leva a uma compreensão bastante grande sobre esse grande conflito que existe no mundo. E a história de Boaz, ela está registrada aqui no livro de Ruth, e além também dele ter uma citação no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 12. Ele pertencia à tribo de Judá. Ele era um parente bem próximo, direto de Noemi, né? Que é realmente a sogra de Ruth. E Boaz, ele era morador de Belém, era um homem bem sucedido, um fazendeiro rico e bastante respeitado na região. Quando Noemi saiu lá de Judá, devido à falta de alimentos, né, junto com seus filhos, e foi lá para Moabe, até um desses filhos casou com Ruth. Porém, houve aquela tragédia que nós já comentamos lá em Moabe, que morreu o marido de Noemi, né? E os seus 2 filhos, e um deles era casado com a Ruth, né? E passando assim a escassez assim, de alimentos, né? Noemi resolveu voltar com a sua sogra para ajudar, porém já viúva, né? Ambas viúvas, onde essa nora de Noemi, chamada Ruth, ela tinha muito amor por ela, cuidava bem dela com carinho, e isto foi notada por quase todos os moradores dali de Judá, pelo amor realmente que ela mantinha com sua sogra. E ao voltarem para Judá, Ruth conhece este senhor chamado Boaz, que se apaixonou por ela, mais pelos seus atos do que pela sua formosura. Mas Boaz queria casar com Ruth, mas tinha uma enorme barreira, porque existia um parente mais próximo que tinha direito a Ruth e a essas terras, que ele é chamado aqui na Bíblia de fulano. Sendo Boaz amoroso, misericordioso, assim, uma espécie de Cristo, pagou para ter esse direito sobre Ruth. Aqui revela uma questão de um jogo de conflitos no mundo. De um lado nós temos Cristo que nos ama, que nos quer para Ele, e até deu a sua vida por nós, mas por um outro lado existe um parente mais próximo que também tem essa reivindicação, que ele se chama Satanás. E na cultura israelita
existia a figura do Goel, do resgatador. É um parente mais próximo que ele tinha o direito e o dever de redimir, de comprar essa herança desse parente falecido. E como parte mais próximo de Elimeleque, Boaz se qualifica para fazer isto e ser esse resgatador de Ruth. E assim ele iria garantir a linhagem de seu filho falecido, marido, né, para continuar isto, que fala lá no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 9. Agora vejam, né, Satanás, ostentando assim ser o representante desse mundo e senhor de todos os seres humanos, ele se misturou-se com os filhos de Deus, que diz lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Mas logo ele foi notado pelo Criador do universo, que tudo vê, e pergunta para Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela, que está lá em Jó, capítulo 1, versículo 7. Quando Deus perguntou a ele, e mencionou que Jó era justo, íntegro e reto, Satanás de imediato, né, ele reivindicou como sendo ele dono da mente de Jó. E até sugeriu que o coração de Jó não pertencia a ele, Deus. E Satanás, ele insinua colocando dúvidas. Jó te segue porque tu tens dado muitas coisas para ele. Mas agora, pare de dar bênção a ele e verás a quem ele serve. Em Mateus capítulo 4, versículo 8, Satanás aqui afirmou também ter substituído a Adão como governante do mundo, sendo ele legítimo e dono desse mundo. E Jesus, ao estar fraco fisicamente, quando ele foi para o deserto para se preparar, após estar jejuando nessa preparação, Satanás leva Jesus até um monte e fala para ele, Jesus, Satanás, se ele o adorasse, ele daria todos os reinos do mundo e a glória deles. Vejam a atitude, a impetulância de Satanás, o usurpador, querendo algo que ele não pertence, que não é dele, oferecendo justamente para o Criador e mantenedor do universo. E Satanás, atrevido, como sempre, após o sepultamento de Moisés, que está lá em Deuteronômio 34, versículo 6, ele tentou disputar o corpo de Moisés, e a Bíblia diz que o anjo Miguel, que no caso é Cristo, discutiu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, que está lá em Judas capítulo 1, versículo 9, indicando que Satanás o reivindicou como sendo dele. E Deus, vendo essa situação, transladou Moisés diretamente para o céu. A Bíblia menciona que Ruth, uma viúva, uma mulher nobre, pobre, mas bastante humilde, para ela, diante dela existiam dois resgatadores concorrendo com ela, né? Sendo um chamado de fulano, que está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 1. Porém, Ruth, ela não abriu mão de viver realmente ao lado de Cristo e não quis viver a sua vontade, seu querer. Ela queria sempre obedecer a Deus. E assim, não era a vontade de Deus que este tal de fulano se casasse com Ruth, devido ao seu caráter, pela falta de compromisso dele com o Senhor, desse pretendente que ele não cria nas suas promessas. E esse fulano, esse pretendente de Ruth, logo aceitou as terras de Noemi, mas simplesmente recusou em arcar com as obrigações
do levirato, uma lei dos levitas, né, com a união oficial. E ele aceitou os direitos, mas não os deveres. Ou seja, ele queria dar um golpe. Como não houve a concordância, este fulano, esse outro pretendente, deixou totalmente a Boaz o caminho livre para assumir. Até este fulano, esse pretendente, até disse ao resgatador Boaz: compra tu. E até fulano, ele tirou o seu calçado, que está lá em Ruth 4:8. Isto era um costume, uma indicação de que ele não pretendia casar com Noemi. Um sinal, costume registrado, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 9 e 10. E assim Boaz, o resgatador, assumiu o compromisso com Noemi, casando com ela. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o Jesus, ele diz em João, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É que Jesus mencionando que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe qualquer outro, não existe pontífice, não existe padre, não existe pastor, não existe missionário, ninguém que possa fazer essa mediação. O único mediador é Cristo, Jesus. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe assim manusear bem as Escrituras. E quando você faz isso, aceitando Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, inclusive o 4º mandamento, você ganhará de presente de Deus algo tremendo que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você poderá abraçar seus entes queridos. Você participará das grandes bodas do Cordeiro, da união, do casamento do noivo, Jesus, e a sua noiva, a igreja, que somos nós. Estaremos numa grande festa, numa união fantástica no céu, com o clamor e os hinos assim de anjos. E no mais, meu amigo, você terá uma oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.